Olá, você que está assistindo essa aula, seja bem-vindo. Eu sou o professor Luiz Quitian, sou mestre em engenharia mecânica, com especialização em mecânica dos fluidos, engenharia térmica. Nesta aula, falarei sobre o sistema de distribuição de vapor, usado no sistema de potência e vapor. Vamos aprender sobre quais são as linhas de vapor, acessórios como filtros, válvulas e dispositivos de medição de pressão e temperatura. Você conhecerá os sistemas existentes que fazem que o ciclo Rankine funcione corretamente. E, ao fim, você aprenderá o que são os purgadores de vapor. Comencemos. Perfeito. Vamos então começar esta videoaula com o estudo do sistema de distribuição de vapor, dos sistemas de potência e vapor. A aula vai estar dividida em 4 partes. Primeiro vamos fazer uma introdução sobre o que é o vapor e como se usa. Logo vamos estudar o sistema de distribuição de vapor. Na sequência conheceremos os purgadores, seus usos e tipos. E finalmente, vamos ver como projetamos uma linha de vapor no sistema de potência e vapor. Bem, os sistemas de potência e vapor exigem uma série de componentes e sistemas para que seja capaz de completar o que conhecemos como ciclo Rankine. Até agora, nossos estudos passaram pelas caldeiras, turbinas e trocadores de calor. Agora chegou a vez de teremos um panorama sobre o elemento que interconecta todos estes componentes, o sistema de distribuição de vapor e suas linhas. Então, a função principal deste dispositivo é basicamente transportar o vapor. Nesta ação, deve cumprir determinadas tarefas, como evitar a condensação, ou seja, perda de calor, e garantir a pureza do vapor, para que ao chegar à turbina, garante um processo eficiente e sem problemas relacionados a partículas sólidas. Então a gente se pergunta, o que é um sistema de distribuição de vapor, né? O que são tubulações? O que é o vapor? Mas o que são filtros, condensado, purgadores? O que é tudo isso? Então a gente vai começar passo a passo a conhecer o que se trata de tudo o que é um sistema de distribuição de vapor. Bem? Talvez ainda haja alguma dúvida sobre do que é exatamente o vapor. Sim, se trata. Ele é basicamente água em mudança de fase para o estado gasoso. Bem? Praticamente, então, é água mais energia. Ou seja, as moléculas em um estado excitado de energia, verdade? As curvas de saturação do vapor indicam os valores tanto de pressão como de temperatura, nos quais este elemento pode estar, como vapor superaquecido ou sobreaquecido, verdade? Então, na figura mostra uma curva característica de vapor de água, a qual é função da pressão e da temperatura, né? E onde a gente pode ter vapor subsaturado ou supersaturado, não? Sobre ou super, bem? Muito importante na hora de pensar como nosso vapor está sendo transportado pelo sistema de distribuição de vapor, verdade? Bem, então existem diversas vantagens de utilizar o vapor de água, né? Um sistema de aquecimento e para realização de trabalho mecânico. Destaque-se então a seguir as principais vantagens. Então, facilidade de disponibilidade de água, sendo ela deve passar pelo devido tratamento químico para que apresente características apropriadas, né? A água tem todas as características bem definidas, como será mostrado a seguir, né? Ou seja, o conhecimento deste componente é muito. Grande capacidade de transporte de energia por unidade de massa, fácil de transportar,
custo compatível, não é tóxico e pode ser reaproveitar a água condensada no condensador novamente na caldeira, no caso do nosso sistema de ciclo Rankine, né? Então, é um fluido de trabalho que permite muitas coisas, além de que o conhecimento das mudanças de fase é muito conhecido. Então, o vapor saturado é aquele que possui uma dada pressão, né? Então, chamada também de temperatura de saturação, né? Então, a essa temperatura e essa pressão que a gente conhece, se lhe conhece como temperatura de saturação. Sua aplicação é em um sistema em que se necessita aquecer outra substância, ou seja, realizar troca térmica, né? A temperatura de saturação é aquela em que ocorre a evaporização a uma dada pressão. E desta pressão é chamada de pressão de saturação. Bem, para dada temperatura, verdade? Então, se a gente pensa, geralmente a gente tem as tabelas termodinâmicas de vapor saturado. Então, para certa temperatura, a gente tem uma pressão, verdade? Por exemplo, aqui. A gente a esta temperatura, a gente tem essa pressão aqui, verdade? Igualmente, a certa pressão, você tem uma temperatura também do vapor de água saturado. Então, geralmente, o conhecimento, seja da temperatura ou da pressão, você pode determinar em que estado se encontra tua água no sistema de distribuição. O sistema mais utilizado é a pressão, já que temos instrumentos muito precisos da pressão que circula pelas tubulações, né? Já no quanto ao vapor sobreaquecido, é aquele que apresenta temperaturas acima da saturação, né? Pelo fato de não possuir umidade e utilizado para transformar energia térmica em mecânica. É aplicado em turbinas a vapor para acionar um gerador de energia elétrica, verdade? Então, o conhecimento da curva de vapor é muito importante. Aqui a gente tem uma curva da água, né? Onde a gente tem todos os estados e as mudanças de fase que podem acontecer. A gente pode ter água como um sólido, verdade? Ou seja, gelo. A gente pode ter água como líquida. Nesse caso, é água não saturada, ou seja, líquido comprimido, que a gente conhece, verdade? A gente tem aqui a curva de saturação, aquela mesma de lá atrás, verdade? Onde a gente pode ter água líquida ou vapor. E dentro desse vapor a gente pode ter vapor líquido saturado ou vapor saturado, verdade? Já se a gente sube a alta temperatura, mas nas mesmas pressões, a gente tem vapor superaquecido. Geralmente, nesse caso, é um gás, porque a gente não apresenta muita umidade, né? E depois a gente tem o que chama o ponto crítico. Nesse ponto crítico, a gente tem o que acontece, água supercrítica, que apresenta umas características e umas propriedades muito diferentes, bem? Além disso, também temos o ponto triplo, que é onde acontece, temos gelo, água e vapor ao mesmo tempo, verdade? Os três fases num só pontinho. Bem, outro conceito que a gente precisa conhecer do vapor são as entalpias. E a gente tem a entalpia da água, entalpia da evaporação e temos a entalpia do vapor saturado. A entalpia da água é o calor necessário para aumentar a temperatura de 0 graus até a temperatura vigente, né? Ou seja, de sólido para líquido. A entalpia de vaporização é o calor necessário para mudar a água para vapor. Ou seja, então aqui a gente tem líquido, vai para vapor, né? E a entalpia de vapor saturado é a energia total no vapor saturado mesmo. Então, praticamente, se vocês colocam um copinho de água, pode estar a 0 graus congelada, ela vai perdendo energia, né? Ganhando
é calor. Por exemplo, a temperatura vai aumentando com respeito ao tempo. Se você deixa isso e aumenta ainda mais a temperatura, vamos chegar no estado de saturação, verdade? Onde a gente pode ter líquido saturado, mistura dos dois, ou só vapor saturado. Mas se você continua aumentando essa temperatura com o tempo, você vai ter só vapor ali. Então, praticamente, as entalpias são as quantidades de energia que são necessárias para fazer as mudanças de fases. Né? E, finalmente, o vapor usado no sistema de potência a vapor, movidos por ele, precisam de ter disponível umas características especiais para que a geração do trabalho útil na turbina seja eficiente, verdade? Então, as principais nas quais o vapor deve ter são as seguintes qualidades, né? Principais qualidades. A qualidade correta, quantidade correta, verdade? Na temperatura correta, livre de ar e gases não condensáveis, limpo, sem impurezas e seco. Então, esse é o vapor que vai gerar a maior eficiência em nosso sistema. Bem? Agora vamos estudar o que são os sistemas de distribuição de vapor. E você se perguntará: como se distribui o vapor? Por tubulações? Existem alguns problemas? Se condensa o vapor? Então a gente vai analisar isso aqui. Então, praticamente, o sistema de distribuição de vapor são essas linhas que conectam nossos elementos: turbina, caldeira, trocador de calor, bomba. E através dela é que se é transportado vapor ou líquido saturado, né? Dependendo da direção do fluxo. Bem? Então, o sistema de distribuição de vapor é constituído pelas tubulações e acessórios que conduzem o vapor da saída das caldeiras até os pontos de consumo. Então, dependendo da aplicação, a gente pode ter uma tubulação que vai da caldeira à turbina, ou que vai da caldeira aos outros pontos de distribuição, né? Ou de uso. Fervedores, panela de coção, etc, etc. Bem? O sistema de distribuição de potência a vapor apresenta, então, tubulações, condensação, né? Nas tubulações. A gente também tem alguns drenagens de condensado, temos purgadores de vapor, temos vazamentos externos que podem acontecer, né? Temos também separadores de umidade e temos isolamento térmico. Então, esses componentes que estão acontecendo no sistema de distribuição de vapor garantem que o vapor chegue com certa qualidade lá em nossas turbinas. Então, a gente precisa conhecer cada um deles, né? E saber o que se trata. O que é um purgador, o que é um isolamento térmico, para que ele serve. Então a gente vai começar a ver cada um deles. Bem? Tubulações. Todas as tubulações devem estar montadas de maneira mais nivelada possível para evitar o acúmulo de condensado nas mesmas, né? Caso seja possível, deve-se prever uma inclinação no sentido do fluxo. Essas tubulações devem ser localizadas na parte superior das instalações e deve-se evitar ao máximo a utilização de canaletas, né? Aplicando-as somente em casos excepcionais. Para a mudança da direção, deve-se utilizar então curvas de raio longo de 90 graus, evitando tubulações em ângulo. Então, quando a gente pensa em tubulações no sistema de distribuição de vapor, tem diferentes condições, né? Então, por exemplo, a mais visível aqui na imagem, né? A gente precisa ter curvas ainda mais longas, né?
que estas mesmas aqui. Por quê? Porque o que acontece? O vapor não vai se direcionar diretamente. E nesse caso, o vapor vai continuar, né? A gente precisa ter drenagem, precisa ter inclinações em alguns momentos, etc, etc. Bem? Além disso, as tubulações apresentam variações de temperatura, que precisam necessariamente estarem previstas na análise de dilatação delas, né? É algo que a gente aprende lá na análise dos materiais. As tomadas para ramais ou equipamentos devem ser realizadas por cima, evitando assim a presença de condensado. Então, novamente lá atrás. Por que a gente colocou lá em cima e não aqui embaixo? Para evitar que esse condensado formado chegue ao nosso processo, chegue à nossa turbina, verdade? Então, é muito importante. Portanto, então, temos materiais dos tubos, geralmente são aço de carbono ou cobre. Deve-se dimensionar a linha corretamente. Linhas superdimensionadas geram, então, custos mais altos, com mais materiais e isolamentos, né? Mais dinheiro. Aumento da formação do condensado. Então, também temos mais possibilidades disso, porque a gente tem mais área de contato, verdade? E linhas subdimensionadas, mas então nesse sentido a gente tem problemas de baixa pressão no ponto de uso, verdade? Risco de faltar vapor, a quantidade de vazão dentro da tubulação é menor. Risco de erosão, golpe de ariete e cavitação. Então, na hora de desenhar uma linha de vapor, a gente tem que ter muito em conta as dimensões das tubulações, né? Geralmente aqui a gente tem um exemplo do que seria um sistema de distribuição, né? Geralmente temos as saídas, né? E os pontos de retirada e condensado do nosso sistema. Bem? Por quê? Porque a gente sempre vai precisar só de vapor. A gente não precisa mistura de vapor e água, e líquido, no caso, né? Bem. Então, como a gente falou, a gente precisa só de vapor. Nesse caso, é inevitável a geração de condensação. Então, o vapor, ao manter contato com a superfície das tubulações de distribuição, passa a ceder parte de seu calor latente e isso passa por um processo de condensado em função do diferencial de temperatura existente. Então, nesse processo é exatamente o inverso do que ocorre na caldeira. A gente está perdendo calor mesmo. E é inevitável. Por mais que você coloque isolamento, sempre vai ser uma perda de calor. Então, é mostrado então aqui na figura um recipiente contendo um determinado produto que seja que você deseja aquecer através de uma serpentina, uma tubulação específica. O vapor, ao circular pela serpentina, cede seu calor latente ao produto, né? E o condensado proveniente dessa troca térmica flui para a parte inferior da serpentina. Deve ser drenado. Então, se o vapor se condensa numa velocidade superior à da drenagem, ou se a vazão de vapor da entrada da serpentina é maior que a vazão da descarga, haverá acúmulo de condensado. E esse efeito é chamado de alagamento. O condensado, a princípio, se encontra na mesma temperatura do vapor, o que não significa que esteja a mesma quantidade de calor. Então, sempre a gente deve ter em conta a formação de condensado. Bem? Em tubulações de vapor úmido, então, existe uma precipitação da umidade. Em tubulação de vapor saturado, temos perda de calor por radiação ou por linhas muito longas também, né? Em tubulações de vapor saturado ou superaquecido, temos um efeito de arrasto da água da caldeira, ou seja, muitas vezes vem água ainda líquido superaquecido lá, né? Que sobrepassou o ponto crítico. E em qualquer tubulações de vapor na entrada em operação, quando todo o sistema está frio, ou quando o sistema é
retirado de operação. A gente precisa, ou a gente vai ter sempre uma formação de condensado, né? Equipamento frio, ao momento que começa a fluir vapor, a gente tem condensado mesmo, porque a gente precisa aumentar a temperatura daquelas tubulações à temperatura do vapor. Também temos formação de condensado então em todos os aparelhos utilizados, como meios de aquecimento, fervedores, serpentina, autoclaves, estufas, etc. Né? Bem, então drenagem do condensado. Então, imagine que ocorre quando o vapor entra no sistema, desde a caldeira e encontra a superfície das tubulações de distribuição e os equipamentos frios, gelados, né? No caso, Curitiba, né? Haverá um diferencial de temperatura elevado entre o vapor e as paredes metálicas, acarretando uma grande velocidade de transferência de calor. Então, nessas condições, o consumo de vapor será alto, mas o condensado se dará de forma muito rápida. Bem? A gente tem aqui um exemplo mesmo. Né? A gente está injetando aqui vapor nesse recipiente. Na hora que ele chega, o recipiente está frio e o vapor começa a se condensar. E esse condensado a gente precisa drenar. Né? Bem, a gente tem condensado em tubulações de vapor, né? Ou também temos pontos de acúmulo de condensado. Ou seja, geralmente nos acessórios. Condensação em tubulações de vapor. Então, a condensação ao longo das tubulações ocorre sempre, pois é consequência do fluxo de calor que existe entre o vapor e as tubulações. Por consequência, o fluxo das tubulações ou com o meio ambiente. Então, olhem aqui no gráfico. A gente vem aqui com um fluxo de vapor, né? Duas faces, olha aqui. E a gente separa elas. Fase líquida para um lado, fase de vapor para outro, que é o que a gente precisa aqui, né? E o condensado volta para a caldeira, para novamente, volta aqui. Isso pode que aconteça sempre, pode que não, a gente chega a uma estabilidade térmica, o condensado começa a diminuir cada vez que o equipamento entra em regime permanente, né? E aí temos menos perdas de calor. Ponto de acúmulo de condensado. Então, o condensado se acumula nas partes baixas das tubulações de vapor. Devido a isso, deve-se prever uma correta drenagem destes pontos. Além disso, recomenda-se drenar as tubulações de vapor nas seguintes situações. Por exemplo, quando você tem trechos retos de tubulações de vapor a cada 30 e 40 metros, né? Pontos baixos, ou seja, toda vez que tivemos uma mudança de nível, ascendente ou descendente, né? Tubulações subindo ou bajando, né? E também nas finais das raízes de vapor, né? Realmente a gente tem lá acúmulo de vapor e a gente precisa tirar ele, né, do nosso sistema antes de colocar em funcionamento o principal, nesse caso, se a gente fala ciclo Rankine, a turbina, né? Em aqueles pontos de acúmulo de condensado, a gente tem alguns equipamentos que ajudam a drenar esse sistema, né? Aí a gente tem válvula de bloqueio, atenção especial deve ser dada à drenagem delas, né? A montagem das válvulas de bloqueio em sistema de vapor. Repare-se que quando se fecha uma válvula, forma-se condensado antes da mesma. Recomenda-se inclusive a instalação de um bypass de menor diâmetro para abertura antes da válvula principal. Olha aqui, bypass, verdade? E com isso a válvula é preservada e facilitando a sua abertura, como pode se verificar. Então, aqui a gente está falando mais sobre sistemas de distribuição mesmo, de qualquer fluido, hein? E para isso, muitas vezes, quando a gente fala de válvulas, a inclusão de um bypass é muito importante. Hein? Também temos reduções. Todas as reduções são utilizadas para alteração de diâmetro de tubulações,
redução ou ampliação, elas podem ser roscadas ou soldadas, né? Em aplicações de sistemas de vapor, as reduções devem ser excêntricas e não concêntricas, com a parte reta alinhada com a tubulação, evitando o cúmulo de condensado que for conforme mostrado na figura, né? Então a gente precisa que sejam assim e não assim mesmo. Porque que acontece? O condensado só vai passar isso aqui. E tudo isso aqui vai gerar um acúmulo de condensado. Então, a gente precisa que seja ao contrário, né? Bem. Filtros em Y também é recomendado que sejam montados inclinados, evitando assim o acúmulo de condensado. Então, olha aqui a representação de um filtro inclinado, né? Bem. E por último, a gente tem então as botas coletoras. Então, a condensado em tubulações faz com que a água fique na parte baixa da tubulação, né? E ali a gente coloca uma bota de condensado, ou o que se conhece também como bota coletora, né? A gente tem aqui alguns exemplos. Olha, então temos o vapor condensado e a bota coletora vai coletar o condensado mesmo, logo de passar por um purgador. Então, olha a seção transversal desse aí. É maior, né? O que pode ser que não sofra, não entupa, né? De condensado. E no caso contrário, se você coloca um muito fino, você vai ter entupamento e o condensado vai aumentar e vai passar de largo, né? Então deve-se, portanto, prever a instalação de botas coletoras, também chamadas de acumuladores de condensado, para evitar golpes de ariete e a queda do título do vapor, né? Ou seja, evitar a mistura de vapor e líquido, né? Essa redução no título ocorre devido ao contato de vapor com água condensada. E a solução é a adoção das chamadas botas coletoras, que consistem em um dispositivo coletor do condensado formado, e as dimensões recomendadas para as botas coletoras podem ser verificadas na tabela. Então, hoje a gente tem um formulário de instalação, de projeção, para, no caso do sistema de distribuição. Então, dependendo do diâmetro da linha, a gente tem um diâmetro da bota coletora, né? Além das saídas dos purgadores, olha. Geralmente aqui, para todos esses diâmetros de linha, o purgador pode ser de 1/2 de polegada, né? Polegada. E o sistema de dreno aqui, então, varia, dependendo. 3/4 de polegada, 1,5 de polegada, etc, etc. Bem? É importante ressaltar, então, que a conexão da saída para os purgadores de sistemas automáticos de descarga, como se vê a seguir, deve pelo menos pelo lado e nunca baixo das botas coletoras. Não? Tem que ir pelo lado. O motivo disso é que sujidades e impurezas ficarão na parte inferior da bota, né? Então verifique esse detalhe na figura. O que acontece é que, tipo, a gente tem como um filtro na mesma bota, né? No caso de partículas maiores ou impurezas maiores, né? No caso contrário, toda a saída para o purgador por baixo, toda qualquer impureza será conduzida para ele, né? O que provoca baixa vida útil ou entupimentos do purgador. E o purgador é um elemento um pouco mais caro, né? Que uma bota coletora. Então, o dreno na parte inferior deve ser periodicamente drenado para eliminação destas impurezas. Então, a gente já de uma vez coloca uma valvulinha aqui de bloqueio para poder fazer a limpeza, fazer a manutenção da bota, além da manutenção do purgador. Bem? Bem, então, entre os acessórios também temos vazamentos externos e separadores de umidade. Todo vazamento em válvulas, conexões, purgadores, significa uma perda de energia, né? Separadores de umidade, então, no sistema de vapor saturado,
à medida que ele passa por tubulações e conexões, existe troca de calor. E essa transferência de calor ocorre devido à diferença de temperatura entre o vapor e o meio ambiente. Então, a gente aí tem uma geração de umidade de nosso sistema que a gente precisa separar. Então, a gente aqui tem um exemplo de um separador de umidade. Geralmente, quando o vapor toca as paredes, superfície de algum elemento, ela começa a fazer a troca e o líquido começa a ficar preso nessas paredes, né? E a gente chega ao último acessório, que é o isolamento térmico. Então, as tubulações de vapor devem ter um isolamento térmico, caso contrário, o condensado aumentará muito, né? Devido à maior troca térmica com ambientes, especialmente em ambientes que é muito frio, né? Esse isolante deve ser feito com materiais de baixa condução térmica que mantém o calor confinado dentro ou fora do sistema, verdade? Mesmo em lugares que seja quente, a temperatura exterior máxima pode ser de 45 graus, né? A temperatura do vapor é de quase mais de 100, né? Então, sempre a gente precisa de isolamento térmico. A gente tem aqui uma comparação enquanto à espessura do isolamento, né? Dependendo da área exterior, e os custos, né? Segundo o comprimento, né? Então, olha como são de caro o custo de amortiguado anual, né? Ou o custo total de um sistema, no caso de espessura de 1,5, que é o menor. Então, a gente tem aqui condições ideais, as quais a gente implementa em condições reais, né? Então, o isolante é um material de baixa condução térmica que mantém o calor confinado dentro e fora do sistema, verdade? E os benefícios quais são? Reduz o consumo de combustível na caldeira, melhor controle de processo, previne a corrosão, né? Mesmo exteriormente, protege a queima de equipamentos também, absorve a vibração e serve também como proteção personal, né? Pessoal. Superfícies quentes e calor radiante. Então, geralmente é importante, né? Colocar isolamento térmico. E a gente tem aqui uns critérios de seleção para os acessórios, né? Geralmente você tem que pensar na temperatura de operação do sistema, o tipo de combustível sendo usado, né? Também no nosso sistema, o custo total, troca de material, instalação, manutenção, sempre tem que estar em tuas contas, né? Na hora de fazer um desenho, na projeção de um sistema de distribuição de vapor. Materiais, resistência ao calor, umidade, fogo, condutividade e difusibilidade térmica, habilidade de suportar condições adversas e permeabilidade, sempre, né? Então aqui, dependendo da temperatura que você tem lá, no seu fluido de trabalho, a gente classifica as aplicações e materiais que você precisa para fazer aislamento térmico. Geralmente para menores a 90 graus, a gente temos aqui refrigeradores, sistemas de água fria e caliente. A gente tem um material específico que serve como aislante térmico. Já para temperaturas entre 90 e 325 graus Celsius, também temos outras linhas, por exemplo, aqui linhas de vapor, linhas de combustível, equipamentos de geração de vapor, onde a gente está, né? E temos outros materiais, né? Cálcio, sílica, minerais, fibras minerais, verdade? E quando a gente supera esses 325 graus, no caso das caldeiras, superaquecedores, sistemas condutores ou sistemas de fumaceiras, né? A gente tem outros materiais específicos para isso, né? Purgadores. Mas o que é um purgador? Não precisamos de um purgador no sistema de vapor. Então vamos responder esta pergunta, né? O que é um purgador? Então, são dispositivos automáticos que separam e eliminam o condensado das linhas de vapor e dos aparelhos de aquecimento.
Então, praticamente, onde entra vapor e condensado, só a gente vai ter vapor ou condensado, né? Nesse caso, a gente só vai ter condensado. Por que remover o condensado, né? Conservar a energia do vapor, não tem calor latente de condensação para troca de calor, evitar vibrações e golpes de arrete nas tubulações, né? Causados pelo condensado quando é empurrado, né? Pelo vapor, alta velocidade, evitar a erosão rápida das turbinas, que seriam causadas pelo impacto das gotículas do condensado, diminuir os efeitos de corrosão, né? Que seria CO2 mais condensado, produz ácido carbônico, evitar redução da seção transversal e, por último, evitar o resfriamento do vapor, né? Que é o mais lógico. E aí, então, os purgadores são divididos em 3 grupos, né? Termostáticos, mecânicos e termodinâmicos. Então, somente através da aplicação de uma válvula automática se consegue garantir a descarga do condensado, né? Sem perda de vapor. Isso porque essas válvulas reagem abrindo ou fechando em função da presença de condensado. Então, válvulas assim são chamadas de purgadores. E sua função é drenar condensado sem perder vapor. Existem vários tipos de purgadores, a qual a gente já viu, né? E sua própria característica de funcionamento, se ele é mecânico, é termodinâmico, né? Se as condições de operação de todos os pontos de aplicação fossem as mesmas, existiria um único tipo de purgador para atendê-las, né? Porém, na prática, isso não ocorre. Portanto, não existe um purgador universal que se aplique em qualquer condição de processo. Então, existem vários tipos de purgadores, dependendo de onde são usados e suas configurações. Variam também, né, com o conceito implementado no purgador. Então, ou seja, a seguir os tipos de purgadores mais usados. Purgadores de boia, purgadores de balde invertido, purgadores termodinâmicos, purgadores termostáticos de pressão balanceada, purgadores termostáticos bimetálicos. Então, dependendo da aplicação, a gente tem um tipo de purgador. Purgador de boia. Então, o condensado chega ao corpo do purgador através do orifício e à medida que o nível de água vai aumentando, a boia vai se elevando, né? Que a gente tem nos banheiros mesmo. Outro tipo que pode ser incorporado são os purgadores de boia e avança, né? É uma válvula tipo agulha. Essa válvula funciona como um eliminador de vapor preso. Fato que ocorre em alguns processos, os purgadores de boia e alavança com sede dupla podem ser observados, né? Aqui, olha a figura. Temos 2 válvulas de agulha. E existem também outros purgadores de bolha livre. A diferença básica é que neles não existe a balança, né? Purgadores de balde invertido. Os purgadores de balde invertido operam em função da força proporcional pelo vapor, que ao entrar no balde e faz flutuar sobre o condensado presente, né? Então, sistema muito sencillo, fácil de entender, né? Não tem nada diferente. Purgadores termodinâmicos são purgadores de construção extremamente simples. O purgador se divide em 3 partes básicas: corpo, trampa e disco, né? Sendo o disco a única parte móvel, esta aqui, e o assento do disco sobre o móvel, que através dele que é liberado o condensado, né? Temos também purgadores termostáticos de pressão, são caracterizados por possuir um elemento termostático, né, no início do processo, e o vapor circula pelo sistema empurrado ao ar presente, sendo imediatamente eliminado do purgador. E aí a gente tem purgadores bimetálicos também. O movimento da abertura e fechado é obtido pela deformação de uma lâmina. Quando está frio está horizontal e quando está quente tem uma forma de arco, né? Nesse momento a placa bilimetálica pode estar curvada para baixo, né? Elevando o obturador contra o orifício da sede e bloqueando o fluxo, né? É um sistema um pouco mais
simples. E entre os acessórios, a gente já falou sobre isso, a gente tem filtros, válvulas de retenção, visores de fluxo, válvulas de bloqueio, que ajudam a garantir a observação do condensado dentro do sistema, né? Bem, então a gente chegou agora às linhas de vapor. Então, os sistemas de distribuição são linhas de vapor, né? Mas o que é uma linha de vapor, especificamente? Porque existe o condensado dentro delas. Existem alguns acessórios? Quais são? Então, a linha de vapor é aquela onde se transporta o vapor mesmo. E para o desenho delas, a gente precisa conhecer alguns conceitos. Na linha de vapor sempre haverá água líquida, ou seja, condensado, resultante da condensação, parcial do vapor ou arrastrada pelo vapor que sai da caldeira, verdade? Então, motivos por os quais o condensado deve ser retirado da linha de vapor. A gente já falou sobre isso, principalmente conservar a energia do vapor, evitar vibrações, evitar corrosão, diminuir o efeito de corrosão, evitar o resfriamento do vapor e evitar a diminuição de sessão útil, né? Então, a gente tem aqui um exemplo claro de uma linha de vapor com seu sistema de bota, com seu purgador, com suas válvulas, né? As tubulações de vapor, além de condensado, também contêm ar e outros gases não condensáveis. Então, a gente precisa separar isso aí, né? E a gente tem dispositivos separadores, como a gente já viu lá, as botas, verdade? Mas, nesse caso, para que a gente tem esse dispositivo? Separação de água, de óleo em tubulações de ar comprimido, né? Temos um separador de poeira em sólido, suspensão, tubulações de ar e gases. Temos separação de ar e água, a gente precisa separar a gasolina dos líquidos leves. E se a gente tem ar e água, a gente precisa separar a água das tubulações de vapor, especialmente, né? Então, as linhas de vapor precisam de elas, né? Os separadores de inércia são destinados a separar líquido e sólidos em suspensão. Muitas vezes a gente tem sólido lá dentro do nosso sistema de potência a vapor, né? Geralmente gerados pelas encostrações das tubulações, né? Então, se a gente pensa em linhas de vapor, temos alguns detalhes de montagem. Então, geralmente temos que ter cuidado para evitar acúmulo de condensado, diminuição adotadas, geralmente a gente coloca linhas inclinadas, né, do fluxo, ou reduz a velocidade do vapor para evitar arraste. Em quanto a acessórios, pues a gente tem drenos de condensados, temos filtros, temos desviações, conexões, verdade? Nas quais a gente precisa configurar elas de tal forma que a gente tenha uma boa distribuição do vapor. Novamente aqui, no caso dos drenos, também chamados de poços, né? A gente precisa ter uma boa distribuição deles, verdade? Por outro lado, a gente tem aqui alguns exemplos de filtros, né? Horizontais, inclinados, né? Por quê? Porque a gente precisa evitar colocar acúmulo de condensado, né? Ter acúmulo de condensados. Tomada de vapor e reduções, a gente também já viu lá, variam dependendo da aplicação, e a gente tem alguns exemplos aqui, né? Mas na hora de fazer a dimensão, né? Dimensionamento da linha de vapor, a gente tem alguns métodos, né? O mais conhecido é o método de velocidade econômica, que a gente geralmente tem um coeficiente de transferência, a quantidade de caudal, né? Quanta massa por segundo a gente precisa de vapor, e a velocidade do vapor mesmo, que é ao multiplicar ele por uma constante, a gente tem o diâmetro para nossa linha de vapor, né? Geralmente são trechos curtos, de 20 metros. A gente não pode ter mais de 20 porque aumenta o custo de isolamento térmico também, né?
Também a gente tem outro método, que é o método de perda de carga. Então, perda de carga adotada, a gente tem um diferencial de delta de pressão por distância, né, do comprimento da linha. Não pode ser menor ou igual de 0,5, né? E temos a fórmula geral para esse método, que é a fórmula de Unwin, que a gente relaciona, então, novamente, quantidade, comprimento da nossa linha, diâmetro em polegadas, delta de pressão, verdade, que a gente vai obter na nossa linha, e nosso coeficiente de transferência, né? E através dos cálculos a gente obtém a pressão em unidades inglesas, ou se a gente precisa em unidades internacionais, a gente tem aqui, unidades internacionais. O que cambia são os coeficientes mesmos, bem? Bem, materiais de tubulações. Então, precisamos de materiais pouco corrosivos, né? A escolha depende somente da temperatura de nossa linha. Muitas vezes a gente vai ter conexões de até 2 polegadas, né? Soldadas que encaixam em maiores a 2 polegadas. Né? Válvulas de bloqueio, geralmente globo, né? Forjadas até 2 polegadas. E gavetas acima de 8, né? Então, depende muito do que a gente vai precisar, a gente tem alguns sistemas. Acima de 8, a gente precisa, então, válvulas com bypass. Sistema de recuperação de condensado. Então, o que é o condensado? Então, a gente já respondeu isso. É água destinada com conteúdo de calor descarregada, né? Na planta de equipamento, de vapor, através dos purgadores. E as razões para recuperar esse vapor são financeiras, reposição da água, restrições do efluente, né? Ou maximizar a saída da caldeira. Muitas vezes a gente não pode jogar o condensado fora. A gente precisa recircular ele na caldeira para produzir novamente vapor. Né? E sistema de recuperação, então a gente tem aqui um sistema de recuperação, geralmente aqui em nossa linha de vapor. O condensado gerado entra na bota, depois de passar por la bota, passa pelos filtros, válvulas de bloqueio e o purgador, né? E o purgador dirige ele a uma linha de condensado, que ele vai direto para a caldeira mesmo. Aqui temos outro exemplo, um pouco mais completo do todo o sistema, né? Nossos sistemas, o condensado sendo recuperado aqui na sua linha, que depois ele vai entrar lá na nossa caldeira novamente, onde a gente começa a recuperar o calor e gerar vapor novamente. Geralmente, nosso sistema de potência e vapor, o líquido de trabalho é a água, e muitas vezes a gente tem em excesso, né, água no mundo. Mas muitos lugares não tem muita água assim, né? E a gente precisa reutilizar o mesmo sistema sempre, né? Assim, então, damos por terminado os estudos do sistema de distribuição de vapor, do sistema de potência a vapor, e aqui temos algumas referências que foram usadas para este material. Se a gente lê o livro de combustão de caldeiras industriais, a gente tem muito sistema de distribuição de vapor lá. Instalações hidráulicas, muitos dos acessórios também são usados em outros tipos de instalações, e principalmente em linhas quentes, né? Que é, nesse caso, o sistema de potência a vapor. Obrigado. Chegamos ao final desta aula. Espero que você tenha aproveitado o conteúdo sobre o sistema de distribuição de vapor, onde aprendeu como funcionam as linhas de vapor, acessórios e purgadores no ciclo Rankine. Mas se não ficou claro ou você ainda tem algumas dúvidas, assista a videoaula quantas vezes quiser. Você também tem outros materiais disponíveis, como o e-book e textos complementares, que ajudarão a responder o questionário e aprofundar no assunto. Espero que a aula tenha sido produtiva para você e lembre-se sempre de aproveitar os materiais disponíveis. Agradeço por você ter assistido toda a aula e desejo a você bons estudos. Até a próxima.